Boa tarde, eu me chamo Maria Jaqueline. Eu vou falar sobre a educação na Constituição de 1967. A Constituição que já foi aprovada ali pelo regime civil-militar, na época da ditadura, que durou de 1964 a 1988. Essa Constituição de 1967, ela teve duas alterações importantes na política educacional brasileira. A primeira foi que ela desobrigou a União e o Estado a investir na educação, a investir o mínimo na educação, ou seja, na época de João Goulart, a União era obrigada a investir pelo menos 12% do PIB na educação e o Estado e os municípios alocarem pelo menos 20% na educação. Então, com essa Constituição, já não era mais obrigatório tirar um mínimo para investirem na educação. Também na Constituição de 1967, ocorreu aí a abertura do ensino privado, né? Ou seja, começou a existir as escolas particulares. A educação pública acabou perdendo a qualidade porque eles queriam expandir muito. Eles acabavam querendo expandir e não priorizavam a qualidade do ensino. Nessa época também acabou acontecendo de fato que aumentou muito as matrículas nas escolas, porém a qualidade que eles davam, né, a qualidade de educação que eles colocavam para as crianças, que eles priorizavam a escolarização das crianças de 7 aos 14 anos. Então, a educação de fato não tinha uma qualidade boa, a educação não era, tipo assim, para que de fato formassem eles para ser doutores, para se tornar tipo, pessoas de elite, não. A educação que eles recebiam era para simplesmente ser uma mão de obra qualificada, né? Então, com a abertura tipo assim, com a abertura da escola privada, da escola particular, a, a escola pública acabou, de fato, perdendo altamente a qualidade, não tinha, de forma alguma, assim, qualidade. E também, até porque não era mais obrigado a ter investimento na educação pública. Então, com isso, os filhos da elite, os filhos dos ricos, quem tinha mais dinheiro, acabavam indo para a escola particular, enquanto o filho do pobre era a única opção dele estar no ensino público, né? Então, uma marca que a gente vê, a marca dessa Constituição que a gente vê até hoje nos dias atuais, é que o filho do pobre está sempre na escola pública, né? A gente sempre vê, tipo assim, é, ah, fulano estuda em escola particular, também é filho de rico, a gente sempre ouve esses comentários, assim, né? De o fato da pessoa estudar em escola particular tipo assim, já diz muito sobre a qualidade financeira dela. E outra coisa também que até hoje a Constituição de 1967 até hoje nos deixou como marca foi querer expandir sem qualificar. Porque já naquela época eles queriam expandir, ter educação para todo mundo, queria expandir as escolas, queria que todo mundo fosse escolarizado, até que eu, tipo assim, era obrigado à escolarização, né? Mas, de fato, não tinha qualidade, o que não é muito diferente dos dias de hoje. Claro que, claro que nos dias de hoje é bem menos, né? Tipo, a educação já está cada vez mais avançada, a escola pública, de fato, já tem uma qualidade de ensino melhor. Então, mas isso não significa, né, que a gente não vê hoje em dia, porque conheço um professor que já falou que um amigo dele, que também era professor, disse que na escola pública ele praticamente ensinava de qualquer jeito, mas já na escola particular que ele também ensinava, ele dava aula. Ele dava uma aula, né, sobre a matéria dele. Então a gente vê que até hoje existe essa diferença de ensino. Eu encontrei um relato que fala, aliás, um trecho que fala sobre uma entrevista, que diz assim, que o ex-ministro de Planejamento, Roberto Campos, 1964 até 1967, afirmou durante um seminário a educação que nós, durante o seminário, né, que tinham como pauta a educação que nos convém, que foi realizada em 1968,
Ele disse que a intenção do governo era formar os filhos dos pobres até o ensino médio, apenas para qualificá-los à mão de obra. A universidade era um local destinado para as elites. Então, já com esse comentário, né, que ele fez, a gente vê que, de fato, o ensino público, de fato, não tinha a qualidade assim, que formava pessoas para, tipo assim, para elas serem pessoas, serem pessoas educadas para elevar o seu grau de educação a talvez uma universidade, a talvez para ser doutor, para ser enfermeiro, para ser advogado. Não, eles queriam de fato que o filho dos pobres só servisse para mão de obra, porque eles precisavam da mão de obra. Até porque se eles também não precisassem da mão de obra, eles também não investiriam na educação dos filhos dos pobres, né? Coisa que a gente também vê muito atualmente, que pela sociedade de hoje, a gente tem que brigar para ter direito a uma universidade, né? Porque a gente vê que aí, até a FACED, né, tá aí parada há mais de 6 anos, porque praticamente o governo diz que a FACED não tipo assim, ele nunca falou nessas palavras, né, mas pelo descaso, acredito que seja nesse sentido de falar que a gente não precisa de uma universidade, né, tipo assim, não é algo tão importante, por exemplo, que nem uma praça, porque o prefeito já reformou uma e já pretende reformar outra, né. Quanto à FACED, que é de fato a faculdade dos pobres, né, dos pobres, entre aspas, porque tem muito filho de rico também que acaba entrando na universidade pública, não porque não tenha condições financeiras para pagar uma faculdade particular, mas também pela qualidade que hoje em dia ela tem, e de fato porque a faculdade particular é um pouco gera mais, né, tipo assim, é um pouco caro. O espaço físico também ter uma estrutura adequada para que a pessoa possa aprender, para que a pessoa possa, de fato, se concentrar. Ter uma boa alimentação também no ambiente escolar, de fato, é de extrema importância para que a pessoa possa aprender, né? Aprender de verdade, né? E durante a Constituição de 1967, como eles queriam expandir muito a educação, queriam expandir muito as escolas, então eles queriam expandir, de fato, muito, porém sem investir. Então, com isso, a educação foi perdendo a qualidade, e os prédios, tipo assim, eram altamente precários, porque eles, tipo assim, eles queriam aumentar sem investir. Ou seja, sem investimento na educação, sem recurso, a educação não tinha como de fato ser boa, né? Então, com a precarização da escola pública e a queda de qualidade de ensino, combinado com a abertura ao ensino privado, fortaleceu ainda mais a migração dos filhos da elite para os colégios particulares. Com essa migração, fortaleceu a desigualdade social e educacional, que a gente vê como marcas também até hoje, né, até os dias atuais. Bom, essa é a minha fala. E agora eu passo a fala para a Francilvânia, que também vai falar um pouco sobre isso, sobre a educação durante a Constituição de 1967.